Graças a Deus, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho. Eu sou o reverendo Marcos Quaresma, aqui da Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, e hoje nós vamos para a nossa segunda aula. Nós estamos falando sobre uma série que foi escrita pelo Paul Washer e que foi publicada pela editora Fiel. Tá? Essa série, na verdade, é uma trilogia, são 3 livros, e nós estamos estudando em primeiro lugar, esse aqui, que é o Poder do Evangelho e a sua mensagem. Na aula passada, que foi a primeira aula, nós falamos sobre o que é o Evangelho, nós vimos a importância do Evangelho, pegamos como base ali 1 Coríntios capítulo de número 15, que fala que o apóstolo Paulo relembrou o Evangelho para a igreja de Corinto e diz que aquele povo recebeu aquele Evangelho, perseveraram naquele Evangelho e por este Evangelho, eles foram salvos. Então, se você não viu ainda esse vídeo, dê uma olhada lá no nosso acervo de estudos bíblicos, você vai encontrar lá, estudo de número 1, Redescobrindo o Evangelho. Hoje, ainda dando continuidade a essa temática, eu quero ver com vocês o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo e nós vamos fazer aqui um estudo nos primeiros versículos do capítulo de número 1 de Romanos. Então, eu quero convidá-lo a você pegar aí a sua Bíblia e abrir a mesma em Romanos capítulo de número 1. Eu vou ler aqui os primeiros 7 versículos deste capítulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, peço-lhe, Senhor, que o Senhor fale conosco. Temos a Tua Palavra e até o pó da Tua Palavra é como o ouro, ou mais importante do que o ouro. Acreditamos na inspiração da Tua Palavra, acreditamos, Senhor Deus, na inerrância, na suficiência dela. Estamos aqui, Senhor, porque cremos no Senhor. Eu lhe peço, Deus, fale conosco. Sem o Senhor, eu nada posso fazer. Para a glória do meu Senhor Jesus Cristo, que eu lhe peço a iluminação de todos os que irão ouvir esse estudo. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no prefácio da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. Esse prefácio, esta saudação, é uma das maiores saudações de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Para você ter uma ideia, a maioria das cartas tinha entre 12 palavras, ou 17 palavras, ou 20 palavras, e nesta carta, como diz o Dr. William Hendricks, nós temos aqui 93 palavras. Então, é uma carta que, para sua época, ela foge um pouco padrão, porque costumava ser bem sucinta, bem pequena mesmo. E por que Paulo foi tão prolixo aqui na sua saudação? Porque, na verdade, Paulo ele está colocando de uma forma acoplada, condensada,
o evangelho que ele pregava. Então, tudo que ele vai falar aqui, ou a grande maioria das coisas que ele vai colocar de uma forma bem condensada nesse prefácio, ele vai trabalhar com mais propriedade ao longo da carta. E o motivo também dele colocar aqui no começo é porque Paulo, ele não foi o fundador dessa igreja. Provavelmente a igreja de Roma, ela nasceu ali através do Pentecostes, quando vários judeus foram ali até Jerusalém por conta daquela festa, e lá ocorreu a descida do Espírito Santo. Houve várias conversões e dentre elas pessoas também que eram de Roma. Então parece-nos que a base para a plantação da igreja de Roma foi que alguma pessoa que se converteu, ou algumas pessoas que se converteram ali em Pentecostes, levaram então o evangelho para Roma e fundaram aquela igreja. Então Paulo não foi o fundador. E Paulo, nesse momento, ele estava na sua segunda viagem missionária. Era um homem que pregava demais, um homem de Deus, mas um homem que estava sendo atacado pelos falsos profetas, pelos falsos apóstolos, pessoas que duvidavam de que ele fosse um apóstolo legítimo. Diziam que Paulo não tinha visto Jesus, que Paulo não tinha andado com os apóstolos mais antigos, não tinha andado com a coluna da igreja dos apóstolos, que era Pedro, Tiago e João. Então diziam que Paulo era um falso, um embuste. Paulo, então, ele escreve essa carta para mostrar qual era o evangelho que ele pregava. E ele também tinha um objetivo maior. O objetivo do apóstolo Paulo era ir até a Espanha, pois ele queria pregar o evangelho numa localidade onde o evangelho não tinha chegado ainda. Olhando, como diz o doutor Nicodemos, olhando para toda a bacia do Mediterrâneo, todos os lados que Paulo olhava já havia uma igreja plantada, seja por ele ou por outra pessoa. Então, os olhos do apóstolo agora estavam voltados para a Espanha, um lugar onde o evangelho não tinha chegado. E justamente a caminho da Espanha ficava Roma. Então Paulo queria parar em Roma para descansar, queria parar em Roma para contar também com a hospitalidade daquele povo, da igreja, também dos seus compatriotas, pois Paulo tinha uma dupla cidadania, tanto ele era um judeu quanto ele era um romano, e Paulo teria ali o ensejo de conhecer pessoas da sua própria cidadania, e Paulo também contaria com uma ajuda financeira para que ele desse continuidade à viagem missionária. Agora, pensem bem, como que a igreja de Roma iria ajudar o apóstolo Paulo financeiramente se havia rumores de que Paulo não era um apóstolo legítimo, de que o evangelho de Paulo era contrário à lei, era um evangelho contra os costumes judaicos. Paulo, então, ele escreve essa carta para mostrar qual é o evangelho que ele cria, e aqui, nesta saudação, como eu falei, uma saudação longa, ele quer já mostrar, sem perder nenhuma oportunidade, de qual é o evangelho que ele cria. Então aqui ele vai mostrar para nós um evangelho da forma como ele cria e da forma como ele pregava. Então vejam que eu vou começar aqui a partir do versículo de número 1, Paulo começa se identificando. A carta começa então com o remetente, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. A primeira coisa que Paulo quer falar para aquela igreja, diz o Dr. Martyn Lloyd-Jones na sua coleção, que vale a pena você ter, a coleção que ele escreveu da igreja sobre essa carta, a carta aos Romanos. Ele fala que a primeira coisa que Paulo faz questão de mostrar para aquela igreja não é as suas titularidades, não é com quem ele estudou, não é que ele estudou com Gamaliel, que ele era um poliglota, que ele era um erudito, nada disso. Paulo começa a carta dizendo que ele é um servo. Paulo, servo. A palavra servo é a tradução da palavra doulos, que essa palavra doulos no grego, ela é correspondente à palavra escravo.
Então, algumas pessoas, como por exemplo o próprio William Hendricks, ele acha que não é muito apropriado colocar a palavra escravo, pois escravo parece que exige uma obediência à força, né? Parece que não há liberdade nenhuma da parte da pessoa, parece que quem está fazendo sem vontade ou sem amor, né? Simplesmente pelo fato de fazer. Mas vejam que a palavra servo, lá no Antigo Testamento, ela era utilizada por Deus para se referir ao seu povo. Deus chamava o seu povo de meu servo, que é a mesma coisa de meus escravos, e o povo chamava a Deus de meu Senhor, que era Javé ou Iavé. Então, lá no Antigo Testamento, essa forma de se expressar era expressa para Deus e era também expressa para o seu povo. E no Novo Testamento, nós vemos essa mudança. Agora, quem é que é chamado de servo? Quem é chamado de servo não é mais apenas os judeus, mas quem são chamados de servos são todos os filhos de Deus. E quem é chamado de Senhor, que era o nome que era dado para Deus no Antigo Testamento, é o próprio Cristo. Se vocês olharem aqui, nesses primeiros 7 versículos, vocês vão ver que por várias vezes Jesus é chamado de Senhor, né? Que era o nome que era dado para os soberanos daquela época, né? Quírios, mas era o nome também que biblicamente era dado a Deus. Agora, Paulo começa então, Paulo, servo. E por que é interessante, gente, essa maneira como Paulo começa a carta? Primeiro mostra a sua humildade. Primeiro mostra o seu caráter. Paulo poderia se gabar, Paulo poderia se exibir aqui, não estaria certo, mas Paulo começa dizendo da sua insignificância, da sua limitação. Eu sou apenas um servo, eu sou apenas um escravo. Veja bem, todos nós, sejam cristãos ou não cristãos, nós somos servos de alguém. As Escrituras, elas vão mostrar, não com essas palavras que eu vou usar, mas elas vão nos dar esse sentido, que não existe ninguém em cima do muro. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo a sua carne, está servindo o diabo. Ou uma coisa ou outra. Não adianta, é simplesmente uma verborragia, é simplesmente um jargão você dizer, não, eu não sou nem de Deus, mas eu também não sou do diabo. Se você não é de Deus, você é do diabo. Se você não é do diabo, você é Deus. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Lá em João capítulo 8, o Senhor Jesus ele diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. Então todo pecador é escravo do pecado. Paulo mesmo vai dizer aqui em Romanos 3, versículo 23, que ele fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo mundo que peca é escravo, é escravizado à sua carne. É como o apóstolo Paulo, ele diz para nós lá em Efésios, da nossa situação antes de conhecermos o Senhor, Efésios 2, diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós estávamos assim, andávamos segundo o mundo, éramos filhos da ira, ou seja, inimigos de Deus, andávamos segundo a nossa carne, éramos escravizados ao pecado. E aí Deus nos deu vida e nós passamos a servir ao Senhor Jesus. Como o próprio Senhor Jesus diz lá em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja, é se o Filho libertar, que há uma liberdade para nós servirmos o Senhor. Outrora, nós éramos livres, sim, mas livres para pecar.
Andávamos segundo a inclinação do nosso coração, da nossa natureza. Então, por isso que Paulo, ele começa aqui já trazendo uma verdade teológica. Paulo, servo de Jesus Cristo. Agora vejam que junto com esse título que mostra insignificância, limitação, Paulo vai dizer que ele foi chamado para um ofício eclesiástico. Ele diz, chamado para ser apóstolo. A palavra chamado aqui, e eu quero abrangê-la à luz de outros textos bíblicos, quando nós falamos sobre chamado, existe um chamado salvífico e existe dentro do chamado salvífico um chamado para alguns dons, alguns ofícios que vão ser exercidos dentro do corpo de Cristo para a edificação deste corpo. No que tange à parte salvífica, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então o chamado é geral para a salvação, todos são chamados, mas existe um chamado específico, um chamado no qual o Espírito Santo vai regenerar, o Espírito Santo vai dar luz àquele que está morto, como vimos lá em Efésios 2, ele vos deu vida. Então esta vida é uma obra, uma operosidade de Deus em nós. Então existe esse tipo de chamado, mas o chamado aqui, que Paulo está se referindo, é um chamado de um dom, de um ofício dentro da igreja, um chamado eclesiástico, como a Bíblia fala que Deus concedeu uns para ser apóstolo, outros para ser profetas, outros para ser evangelistas, pastores, mestres. Então são várias funções que existem dentro da igreja, mas aqui Paulo está dizendo, eu fui chamado para ser apóstolo. E por que ele está dizendo isto? Será que eu estou me contradizendo na minha análise aqui? Porque eu falei que Paulo começou se intitulando como servo e não quis mostrar suas credenciais acadêmicas porque ele não queria se exibir. E será que Paulo está se exibindo ao falar que eu sou um apóstolo? Não, de maneira nenhuma. Nós temos que entender aqui o contexto daquela época. Paulo estava sendo acusado de ser um falso apóstolo, de não ter visto a Cristo, de não ter andado com os apóstolos, de ser um falso. E muitas pessoas ainda tinham medo dele, de tudo que ele foi outrora, antes da sua conversão. Então, Paulo, na maioria das suas cartas, ele inicia dizendo que ele é um apóstolo para mostrar que esse apostolado não foi algo que ele mesmo criou para si, mas é um apostolado que foi intitulado, que foi criado, que foi comissionado pelo próprio Deus. Eu fui chamado para ser apóstolo. E ele vai provar, lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer que eu vi a Cristo ressuscitado, o Senhor Jesus apareceu para ele. Então ele tinha aquilo que nós chamamos das credenciais apostólicas. Ele poderia dizer que de fato ele era um apóstolo, ainda que um apóstolo como ele mesmo diz, um apóstolo por último, ou um abortivo, quase que no finalzinho, mas é um apóstolo. E permitam-me, irmãos, refutar uma posição que, ao meu ver, e de acordo com a posição reformada, nós acreditamos que não existe mais apóstolos. Apóstolo é algo que ficou restrito àquela época. Nós podemos até pegar a etimologia da palavra apóstolo, que ela vai dar ali um entendimento de missionário, de uma pessoa que é enviada, de uma pessoa que vai plantar igrejas. Nesse sentido, podemos dizer que existe apóstolo. Agora, apóstolo, num sentido de uma sucessão apostólica, como a Igreja Católica Romana acredita, que Pedro foi o primeiro Papa, e aí houve essa sucessão, ou como muitos evangélicos hoje também acreditam nessa sucessão apostólica, não existe mais. E não existe mais não é porque eu estou aqui afirmando simplesmente por alguma coisa que eu criei, mas biblicamente você não vai ter respaldo nenhum. Você não tem mais apóstolo e nós não temos mais profetas.
Estas pessoas ou esses ofícios foram colocados como fundamentos da igreja. Por isso que lá em Efésios, capítulo número 2, Efésios capítulo de número 2, versículo 20, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Fundamento é a base. É aquilo que foi colocado ali, é o alicerce. Então, hoje, nós podemos dizer que nós somos apostólicos? Sim, em um aspecto sim. Nós somos apostólicos porque nós estamos ensinando a partir das escrituras que foi escrita por apóstolos e profetas. Nesse sentido, a igreja continua sendo apostólica, mas ela não é apostólica no sentido de haver uma continuidade de apóstolo. Então, você que se intitula como um apóstolo, infelizmente você está equivocado. Infelizmente, nós não encontramos embasamento bíblico para isto. Avançando, volte lá para Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Essa palavra separado aqui, ela vai trazer a raiz da palavra farisaios, da onde vem a palavra fariseu. Parece, e aí quem vai dizer isso vai ser John Stott. Recomendo a leitura dessa obra, tá? Essa obra é excelente, da ABU, a mensagem de Romanos. Stott vai dizer aqui que parece-nos que Paulo está fazendo um trocadilho. Ele está usando a palavra separado, cuja raiz leva-nos à ideia de fariseu, pois fariseu era aquele que foi separado para fazer algumas coisas concernentes à lei, e Paulo, outrora, ele foi um fariseu, ele foi separado para tal ofício. Então, parece que Paulo está usando esse termo aqui, separado, para agora mostrar que antes eu fui separado para essa função de ser um fariseu, agora eu fui separado para uma outra função. Agora eu fui separado pelo próprio Deus que me chamou para que eu pregue o seu evangelho. Paulo, vejam que a partir da conversão de Paulo, Paulo não para mais. Ele não parou mais de pregar. É pregando, plantando igreja, levando surra, sendo apedrejado, mas continuando a pregar a palavra de Deus, pois essa era a sua premissa. Então agora, gente, aqui nessa introdução, Paulo vai começar a falar sobre 6 verdades acerca do Evangelho. A primeira verdade acerca do Evangelho, lembra que ele está pregando para Roma, está querendo mostrar qual é o Evangelho que ele prega, e a primeira coisa que ele mostra é que ele foi separado para o Evangelho de Deus, ou seja, a origem do Evangelho é divina. O Evangelho não é paulino, petrino, marcano, lucano. O Evangelho não é da igreja romana ou da igreja evangélica. O Evangelho tem a sua origem em Deus. Hoje nós vemos muitos estudiosos que acabam achando que há um evangelho de Paulo que é diferente do evangelho de Cristo, que é diferente do evangelho de Marcos, de Lucas, de João, de Mateus. Irmãos, lê do engano. Nós vemos nas Escrituras uma grande confluência. Nós vemos nas Escrituras, todos eles, os autores, cerca de 40 homens, movidos pelo Espírito Santo de Deus, e ambos ou todos falando a mesma coisa. Alguns trazem coisas a mais, não quer dizer que está entrando em contradição com o anterior, mas é aquele que está completando aquilo que começou de uma forma incipiente. Então não existe um evangelho distinto, mas existe um único evangelho, e a origem deste evangelho está em Deus. E aí vem a pergunta: o que significa evangelho? Evangelho significa boa nova, boas notícias. A origem etimológica dessa palavra nos leva a esse entendimento. E quais são as boas novas que Paulo pregou, que todos os outros pregaram? As boas novas é que Deus enviou o seu Filho para morrer pelo seu povo.
que o seu filho morreu pelo seu povo, que levou ali a sua culpa, a culpa judicial do seu povo, ressuscitou por causa do seu povo, e que ele foi ascendido, glorificado, enviou o seu Espírito e voltará uma segunda vez para buscar o seu povo. É claro que o alvo primário não está no povo em si. O alvo primário é a glória dele. Mas aprove ao Pai salvar um povo para a sua glória, para a glória do próprio Deus. Então, este é o Evangelho. O Evangelho significa que Deus enviou seu Filho para salvar o seu povo. Agora, vejam, irmãos, que o primeiro pregador do Evangelho foi o próprio Deus. Não foi Abraão, não foi Moisés, não foram os profetas ou os apóstolos, mas o próprio Deus foi o primeiro pregador das boas novas. Ele diz lá em Gênesis 3,15, eu vou ler aqui com vocês. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos aqui aquilo que é chamado dentro da teologia como um proto-evangelho, ou a primeira pregação do evangelho. Imagine que no meio de uma situação extremamente caótica, está ali o homem que pecou, a mulher que pecou, a serpente personificando ali o diabo, os anjos do Senhor contemplando ali o que Deus iria fazer, todo o cosmos diante de Deus. Deus poderia ter acabado com tudo, acabado com a raça humana e ter feito outra. Mas o que Deus fez? Deus trouxe uma palavra graciosa. O meu filho vai nascer e vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar. Este ferir ali era a mesma coisa de falar, a serpente vai levá-lo, ou seja, o que a serpente ocasionou, que é o pecado, vai levá-lo ali à morte. Não por causa do pecado dele, mas por aqueles que ele está representando. Então vai ferir o calcanhar, mas com aquela morte dele ali, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vai aniquilar o poder deste maligno que trouxe tantos malefícios à humanidade. Isso é evangelho. E Paulo, então, ele diz aqui aos romanos: eu fui separado para pregar o evangelho de Deus. Então, a primeira coisa, a origem do evangelho é divina. Em segundo lugar, este evangelho, ele tem como base o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Olha o verso de número 2. O qual foi por Deus, o qual o quê? O evangelho foi por Deus outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Paulo estava tentando mostrar para aquele grupo que o evangelho que ele estava pregando não era uma novidade, não era uma invenção, mas esse evangelho tinha uma correspondência lá no AT, lá no Antigo Testamento. Foi falado por Abraão, foi falado por Moisés, foi falado pelos profetas. Então, ele estava dentro dessa sucessão de profetas, de homens de Deus que estavam pregando o mesmo evangelho. Então, o evangelho que nós pregamos, ele tem como base o Antigo Testamento, e ele tem como base o Novo Testamento. Agora, Paulo estava pregando no Novo Testamento, e é aqui que diz Lutero, que se abrem as portas para se falar de Cristo. Pois tanto o evangelho no Antigo, que é um evangelho que prometia a vinda do Messias, falava sobre Cristo, quanto o evangelho no Novo Testamento fala sobre Cristo. Cristo é o alvo de tudo isso. Não é uma novidade. Este evangelho lá no Antigo Testamento falava sobre salvação. O evangelho no Novo fala sobre salvação. O evangelho lá no Antigo Testamento, a salvação era por graça. Lá tinha sacramentos. No Novo Testamento a salvação é por graça. Também há sacramentos. Então,
a um só evangelho, mas um evangelho que estava sendo desdobrado, um evangelho que estava levando em consideração a chamada revelação progressiva de Deus. Agora, este evangelho, Paulo vai mostrar no versículo de número 3, que ele tem um alvo, ou ele tem um tema principal. Olha o verso 3, com respeito a seu filho. O evangelho, ele tem como tema falar sobre Jesus Cristo. Não existe, meu irmão, ou na verdade não deveria existir, evangelho sem Cristo. Digo que não deveria porque tem pessoas que dizem que estão pregando o evangelho e nem tocam no nome de Cristo. Como é que pode ser boa nova? Que boa nova é essa que não fala sobre o Redentor, sobre o Salvador, sobre o cabeça da igreja, sobre o sacerdote, o profeta, o rei, sobre o juiz de todo o mundo? Então, o evangelho, ele tem como alvo Cristo. Cristo é o alvo do evangelho, é o alvo das escrituras, é o foco do mundo. O mundo foi dividido antes e depois dele. As escrituras, a sua interpretação hermenêutica está nele. Ele é o alvo, ele é o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega. Se você quer pregar o evangelho e não falar sobre Cristo, você está falando qualquer outra coisa, meu irmão. Agora, vejam que, falando sobre Cristo, Paulo, ele vai trazer para nós, que eu não vou ter tempo de falar agora nesse estudo, no verso 2, ele vai falar sobre as naturezas de Cristo. Ele diz, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Paulo fala aqui, segundo a carne, ou descendente de Davi e designado Filho de Deus, na verdade Paulo está falando sobre as duas naturezas de Cristo. Cristo é único. Eu e você, nós temos uma natureza humana. Cristo, ele tem tanto uma natureza humana, por isso o texto fala, ele descende de Davi, mas ele tem uma natureza divina, ele é filho de Deus. Ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Houve um momento em que ele não era homem. Ele era, e aquilo que sempre foi, o Filho de Deus, uma das pessoas da Trindade, um ser pessoal, um ser divino. Mas na encarnação, ele passou a ser este ser único, complexo, singular. É uma pessoa com duas naturezas. E é isso que Paulo ele vai começar a explicar aqui no verso 2. Então, relembrando, a origem do evangelho é divina. Esse evangelho foi pregado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Esse evangelho tem como alvo, o tema do evangelho é falar sobre Cristo. E em quarto lugar, este evangelho deve ser pregado a todas as nações. Olhe o verso de número 4, verso 5, diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Em outras traduções vai estar, entre todas as nações. Então, para quem nós devemos pregar o evangelho? Para todas as nações. Todas as nações devem ouvir. E aí não pensem que é uma contradição, já que a Bíblia fala sobre os eleitos, né? Se tem os eleitos do Senhor, para que pregar o evangelho para todos? Porque essa é a ordem de Deus. Porque nós não sabemos quem são os eleitos, porque não está escrito na testa de ninguém, eleito de Deus. Nós temos que pregar indistintamente o evangelho para todas as nações. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Temos que pregar o evangelho, temos que levar as boas novas para que o Senhor venha converter essas vidas. Então, evangelho tem a sua origem em Deus, evangelho foi pregado no Antigo e no Novo Testamento, o evangelho deve ser pregado, tem como foco falar de Cristo, o evangelho deve ser pregado em todas as nações e, por fim,
Este evangelho, ele deve levar a uma fé que glorifique a Cristo. O verso 5 diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por o seu nome para a obediência por fé. Não basta apenas você ouvir, você tem que ter fé. Temos que crer, temos que acreditar, temos que depender deste Cristo, confiar nesse Cristo. Só Ele pode mudar a tua vida, a tua história, a humanidade. Irmãos, não há época mais oportuna de que este período que nós estamos vivendo, dessa epidemia mundial, de que falarmos sobre o Evangelho. Não podemos nos acovardar, não podemos nos atemorizar, parecendo que não existe um Deus. Nós devemos sim pregar o Evangelho. Se arrependa dos seus pecados, volte-se para Cristo. Tudo isso que está acontecendo aí, meus irmãos, pode ser e certamente é um sinal da sua vinda. Eu não vou falar para você porque eu não sou um herege e não tenho autoridade nenhuma para falar isso, que Jesus vai voltar amanhã. Mas o que eu posso falar para você é que esses sinais aí que estão acontecendo são princípio das dores, são princípios da volta de Cristo. Estão apontando para que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E é neste momento que a gente entra com a maior vacina que tem. A maior vacina que tem. Não é a vacina que, ainda que seja importante, que ainda que vai trazer muita calma e muita paz para muitos, mas não é a vacina humana do coronavírus. Mas a vacina que já foi criada pelo nosso Deus, o antídoto para a mudança da vida do coração, se chama Evangelho de Jesus Cristo. Do que vale você ser curado, do que vale ser extinguido o coronavírus e a gente continuar a viver regaladamente de qualquer maneira, sem Cristo no mundo. Volte-se para Cristo, arrependa-se dos seus pecados, confie nele, por isso que ele está dizendo, é para a obediência por fé. E aí por fim, e eu também termino, ele vai colocar aqui que este evangelho é para a glória dele. Vejam que nessa tradução que eu estou lendo, que é a Almeida Revista Atualizada, ela coloca assim no verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, veja, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Só que esta palavra, por amor do seu nome, ou para a glória do seu nome, no texto grego, ela é colocada por último, como se fosse uma sequência, e Paulo chega no clímax. Paulo falou, a origem do evangelho é Deus. Esse evangelho foi pregado no Antigo e no Novo. Este evangelho fala de Cristo. Esse evangelho deve ser pregado para todas as nações. Esse evangelho deve gerar fé. E por fim, termina, esse evangelho é para a glória de Cristo. Então, se você pegar o texto grego, ou até algumas traduções que não é atualizada, vai colocar por amor do seu nome lá no final. Por quê? No final de tudo, a pregação do evangelho, ela gera glória a Deus. Quanto mais pessoas conhecem, o nome do Senhor é glorificado. Quanto mais pessoas são salvas, o nome do Senhor é glorificado. Quanto mais pessoas endurecem o seu coração e não querem saber do nome dele, o nome dele também é glorificado. Em tudo isso, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é glorificado. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Cristo. Se na época de Martin Lloyd Jones, no século XX, o grande problema daquela época era o liberalismo teológico, e ele trouxe o evangelho, hoje também o grande problema é o pecado, o grande problema, meus queridos irmãos, é a hipocrisia, o grande problema é o relativismo, é o pragmatismo, é tudo que tem acontecido que muitas pessoas não querem nem saber do Senhor. Provavelmente, se Deus permitir, vai passar esse período que nós estamos vivendo, e muitos vão continuar avessos a Deus, e muitos vão continuar com seu mesmo mundinho, e muitos vão continuar do mesmo jeito. Volte-se para Cristo,
Se arrependa dos seus pecados enquanto é tempo. O evangelho está sendo pregado. Deus te abençoe.